tentação, nós recebemos algum tipo de tentação, nós estamos sujeitos a sermos tentados. Por quem nós somos tentados? E por que, isso é o mais importante, por que nós caímos em tentação? Quem assistiu aquela peça teatral, aquele teatro gospel, aquela apresentação teatral, viu que um jovem cheio do Espírito, cheio de Deus, no início da sua conversão, a chama ardia dentro dele. Então esse jovem caiu. Por que caiu? Ele não sabia, não foi consciente. Ele mesmo algumas vezes se negou a cair. Para quem não estava lá, eu vou dizer rapidamente o que foi. Começa assim a peça, o jovem cheio do amor de Deus, querendo pregar, querendo servir ao Senhor, querendo ser vaso, querendo ser instrumento nas mãos do Senhor, e aparece diante dele uma moça querendo ficar com ele, convidando explicitamente, descaradamente, e ele rejeitou. Claro, não posso, eu sou de Jesus, eu quero servir ao meu Senhor. Dias depois, eles se encontraram novamente. Novamente ela se declarou para ele. Ele, não posso. Mas aquilo foi criando dentro dele uma situação de desassossego espiritual, porque ele começou a pensar que poderia ser uma morte. Afinal de contas, ela dizia, ninguém vai saber, vai ficar isso entre nós dois, ninguém precisa saber. Não precisa você sair da sua religião. Ele disse, não. Mas ele começou a ficar confuso. E na quarta ou quinta vez, ele cedeu. Como é que é mesmo? Só não dois? Onde é? E foi. E caiu em tentação. Jesus nos ensinou na oração modelo, na oração protótipo, na oração do Pai Nosso, a primeira oração que ele ensinou aos seus discípulos, porque eles pediram, mestre, ensina-nos a orar, porque nem orar eles sabiam. E nessa oração, Jesus ensinou a que eles pedissem, não me deixes cair em tentação. E quando a tentação vem, a gente sabe que está sendo tentado, mas muitas vezes nós não temos forças para resistir à tentação e nós cedemos. Eu não posso mentir, você não pode mentir. Por isso eu digo diante do meu Senhor, eu já caí e poderei cair outras vezes se eu não vigiar e não orar. Amém, igreja? Amém. Por que nós caímos? Aí é a pergunta. E por que a tentação? Nós somos tentados por Deus, mas a tentação, quando vem da parte do Senhor, é uma tentação para provar a nossa fé. Tem um sinônimo de prova, que Ele coloca nós em aflição para nos provar. Nós temos a tentação que vem diretamente do diabo, como ele fez com o Senhor Jesus. Jesus foi tentado e nós seremos tentados, porque o diabo anda ao nosso derredor, nos tentando, fugindo como leão, buscando nos tragar, buscando aquele que está fraco. Ele vê a sua fraqueza e ele vai tentar você naquela fraqueza. Mas nós temos outra tentação, e é desta que eu gostaria de falar mais alongadamente, é a tentação que diz respeito à nossa natureza decaída, à nossa natureza pecaminosa, à nossa inclinação má que nós temos desde o nosso nascimento. Já nascemos com essa mancha de pecado que pode ser chamado de pecado original ou natureza pecaminosa. E por que nós temos isso, pastor? Porque nós herdamos do primeiro pecado da história humana,
a primeira desobediência da história humana, que foi do primeiro casal, Adão e Eva. E nós herdamos, nós temos essa herança maldita, a herança desse pecado. Nós fazemos parte da árvore genealógica de Adão e Eva. Então nós trazemos esse DNA do pecado. Nós somos propícios ao mal. Se nós não colocarmos um basta, se nós não mudarmos de vida, em resumo, se nós não nos transformarmos, não aceitarmos o senhorio do Senhor Jesus para sair dessa família, nós não temos domínio sobre essa natureza e nós vamos sempre atender ao clamor da carne. Nós iremos sempre dar ouvidos ao grito da carne. Quando nós falamos carne, quando a Bíblia fala em carne, está falando da nossa natureza de pecado. Nós fomos criados em pecado. É por isso que precisamos nascer de novo, passar pelo novo nascimento. João capítulo 3, em que Jesus diz umas 3 vezes a Nicodemos: é necessário nascer de novo. É verdade. É necessário passar pela água viva, a água regeneradora. É necessário ser nova criatura. Oh, Nicodemos, tu não vais entender e tu não entende essas coisas, apesar de ser um mestre e ser um doutor, não vai entender. Aí Nicodemos diz: mas eu preciso voltar ao ventre da minha mãe para nascer outra vez. Jesus não insistiu, mas disse-lhe ali, conversou com ele longamente. Jesus não tinha pressa para evangelizar uma pessoa, e nós não devemos ter pressa, meus irmãos. Nós não podemos, depois de 5 minutos de conversa com um pecador, já perguntar se ele quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele vai dizer: não, deixemos que a palavra dê frutos, que a palavra penetre no coração, que a pessoa tenha alegria de ouvir a palavra, interesse em ouvir a palavra. Amém, igreja? Quando a pessoa diz eu aceito, ela no coração já aceitou o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa sai lá do canto, vem aqui à frente e diz eu quero, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, no coração ela já aceitou. Palmas para o Senhor Jesus. No coração ela já aceitou. Glória seja dada ao Senhor. E Nicodemos foi tocado por essa palavra. Quando as pessoas se aproximavam do Senhor Jesus, elas sentiam um impacto tremendo. Assim foi com Nicodemos, assim foi com a samaritana, a beira do poço. E o exemplo clássico é o de Zaqueu. Jesus indo ao encontro do pecador, entrando em sua casa, o que causou perplexidade diante dos seus discípulos. Jesus entrando em casa de pecador. E Zaqueu era odiado, mas Zaqueu tinha sede da verdade. Nós precisamos dessa iniciativa de sair às ruas. Igreja precisa ter pernas para evangelizar, buscar os perdidos, ter sede dos perdidos. E diz a Bíblia que ele desceu da árvore com alegria e apressadamente para atender o pedido do Senhor Jesus. Quando eu estou vendo ele chegando à frente para dizer lá para os seus familiares: prepara aí uma coisa aí, que o homem vem aí. Que homem? É o Senhor Jesus. Ele disse que quer entrar na minha casa, esse árvore, prepara, mulher estrela. E aí vem o Salvador, aí vem Jesus. Paulo para o Senhor Jesus: prepara. A presença do Senhor Jesus em nossas vidas é impactante. Então, meus amados, no trabalho de evangelização, apresente Jesus. Nós somos soldados de Cristo. Apresente Jesus.
E Jesus estava lá, sentado à mesa, com certamente discípulos e Zaqueu. E a Bíblia não registra qualquer conversa entre Jesus e Zaqueu. Mas, de repente, não mais do que de repente, Zaqueu se levanta, impulsionado por aquela alegria, pelo Espírito, com o Espírito renovado, impactado pela presença santa do Senhor Jesus, e disse: olha, eu irei distribuir aos pobres metade da minha riqueza, irei devolver 4 vezes mais a quem eu cobrei além do normal. Glória a Deus. Ou seja, com quem eu fui desonesto, daquele que eu recebi mais por minha culpa, minha desonestidade, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus então levantou a sua voz: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia, glória seja ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. E tantos outros, na presença do Senhor Jesus, só por causa da presença do Senhor Jesus. E quando nós pregamos o Evangelho, é como se Jesus estivesse presente. Nós estamos reproduzindo as palavras dele. Palavra do Evangelho é Espírito e vida, junto com a palavra para o Espírito de Deus. Nós não estamos sozinhos no trabalho de evangelização. O Espírito Santo está ali, trabalhando nos corações, nos ajudando, porque nós não sabemos evangelizar como convém. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Outro exemplo da presença impactante do Senhor Jesus foi na cruz do Calvário. Jesus evangelizou aquele ladrão, falou com ele antes, disse: olha, me aceite como seu Senhor e seu Salvador e Salvador. Nada. Apenas o ladrão, já conhecendo um pouco da história daquele homem que estava ali ao seu lado, ele disse para o outro, o que rejeitou, o que discordou, ele disse: olha, nós estamos aqui pagando pelo que nós fizemos, mas este homem nada fez. Este homem nada fez. E ele se vira para Jesus. Ali nem Jesus nem o ladrão poderiam fazer algum tipo de sermão, demorar muito tempo, porque o sangue estava se esvaindo, o sangue estava sendo derramado. Ele disse: mestre, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Aleluia. Imediatamente Jesus auscultou o seu coração, ouviu o coração daquele homem, viu que ele era sincero, que ele se arrependia, reconhecia que Jesus era Salvador. É o bastante para a salvação. Aleluia! Aleluia! Jesus disse, com palavras cansadas, ofegantes, ele disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do seu Senhor. Glorifica o nome do seu Senhor. Assim fizemos nós, quando em determinado momento da nossa vida nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e alguém nos apresentou Jesus, e aquilo foi impactante. E às vezes essa apresentação vem através de um folheto, de um hino, de uma palavra, de uma visita, mas você sentiu a presença de Deus na sua vida. Jesus naquele momento leu o seu pensamento, viu que havia sinceridade em você, sinceridade no seu coração, e Jesus lhe disse:
estarás comigo no paraíso. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus! Estarás comigo no paraíso! Aleluia. Glória a Deus. Tentação. Agora nós podemos, depois dessa introdução, podemos adentrar na mensagem. Aleluia. Romanos 8. Já há algumas semanas eu venho meditando e já preguei algumas vezes com respaldo nesse texto. Um texto claro, objetivo, direto, inquestionável, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Ponto. Deus. Ponto não, vírgula. Que coisa boa. Nós agora sabemos que nós não seremos condenados. É verdade? Porque lá em João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado. Então nós ficamos felizes com isso. Aleluia. Mas tem a continuação. Existe uma vírgula. Amém? Vírgula. Esses que não terão nenhuma condenação são os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São esses para os quais não há nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei anterior a Cristo é a lei que apontava o nosso pecado. Foi através da lei que nós conhecemos os nossos pecados. Amém? Como tem o Código Penal dizendo: se você matar, você vai preso. Aí nós sabemos, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos cometer crime. Isso foi o objetivo inicial da lei, apontar as nossas transgressões. Mas agora nós estamos na lei do Espírito. Glória. Aí Deus colocou o Espírito Santo em nós para nos dizer o que é pecado e o que não é pecado. E muitas vezes nós ficamos numa situação tal que nós não sabemos o que é pecado ou não é pecado. Se aquilo é pecado ou não é pecado. A lei pode ser omissa e você fica em dúvida, mas o Espírito não é omisso, e ele vai dizer: é sim pecado, é contra a vontade do seu Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. E eu vou dar um exemplo aqui. Tentação. Essa tentação já está em nós. O irmão leu aqui: neste mundo tereis aflição. E a tentação é uma aflição que vem sobre nós. E você fica como aquele jovem, né? Eu vou ou eu não vou? Todo mundo faz, porque eu não faço. Aí começa a guerra, isso é aflição, isso é tentação. A pior tentação é essa. Uma ilustração: nós temos 2 leões dentro de nós. O leão mau, que quer nos afundar. Ele deseja que nós não façamos nenhuma resistência às tentações que vêm. Ele quer nos derrotar. E o leão bom, Aleluia. que nos quer elevar, quer que sejamos cada vez mais elevados em santidade. Aleluia. Qual é o leão que vence? Qual é o leão que vai vencer nessa luta? É aquele leão que receber mais alimento, que for mais alimentado. Glória a Deus. Você tem a carne militando contra o Espírito. E nós muitas vezes estamos nessa situação. Mas eu sei que isso é errado, mas eu estou com vontade. Eu sei que não é certo, mas eu estou com vontade. O que é que eu faço? Nós vamos aprender hoje como fazer. Glória seja o Deus. Aleluia. Qual é o leão que você está alimentando? Porque, meus amados, aprendamos alguma coisa. O grito da carne é forte. E ela vem exigindo. Eu falo natureza pecaminosa. Amém?
Amém. Vem com força. O grito é muito forte. O clamor da carne é muito forte. Não é só sexo, não. É uma desonestidadezinha ali, sabe? Uma gambiarrazinha ali para ninguém tá vendo, para não pagar energia elétrica. Aí chega um cara na sua casa, para você fazer um negócio aí na sua água, paga metade. Aí ele olha para o que ele vai lucrar. Aí a palavra de Deus foi beleléu, aí caiu em tentação, meu filho. Ô glória! Vocês estão aprendendo, irmão? Como tem muitas coisas que nós nem estamos, é o momento que nós estamos distraídos, nós não estamos vigiando. É por isso que Jesus disse lá no Getsemane aos seus discípulos: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Eu acho que Pedro não ouviu isso. Momentos depois, quando Jesus disse: vamos, porque já são vindos aqueles que vão me prender. Está chegada a hora. Vamos. Pedro foi, não entendeu o conselho de Jesus. E quando aproximou-se Judas Iscariotes, aquele que o traiu, e deu-lhe um beijo na face, Jesus disse: amigo, a que vieste? Primeira missão de verdade e de amor, um amor que nós não compreendemos. Chamou aquele de amigo que desde o início da sua missão na terra já era inimigo, já tinha, o diabo já tinha se apoderado dele. Amém? Porque no início do ministério Jesus disse: um dentre vós é diabo, ou seja, um dentre vós é adversário. Jesus continuou trabalhando, pregando como se Judas não existisse, e assim aconteceu. Glória a Deus. E Pedro então, valente, puxou da sua espada, tacou na cabeça de um soldado. Soldado de nome Malco decepou a orelha dele. Jesus pegou a orelha, colocou novamente no lugar. Pedro, emparinha a sua espada, Pedro. Essa missão é minha, essa cruz é minha, eu tenho que passar por isso. Pedro não entendeu. Glória a Deus. E Pedro não vigiou e não orou. E apesar de ter dito: jamais negarei a ti, Senhor Jesus. Jamais negarei a nossa amizade. Jamais negarei a minha condição de apóstolo, escolhido. Glória. E Pedro não vigiou e não orou e negou 3 vezes ao Senhor Jesus. Isso fez com que ele se separasse do grupo e fosse chorar amargamente, porque ele sentiu o peso da sua cruz. Tentação. Vou dar alguns exemplos. Quando nós caímos em tentação sobre tentação, sob a desculpa de que somos falhos, somos fracos, somos pecadores e Deus entende. Isso é conversa para boi dormir. Aí nós começamos a entristecer o Espírito Santo. Chega a um ponto limite em que o Espírito se afasta. Não pense vocês que pode pecar à vontade, porque o Espírito vai te convencer, você se arrepende e Jesus perdoa. Não pense que é assim. Existe um limite. Existe um limite na justiça de Deus e é tolerância zero. E nós damos exemplo. Dilúvio. O Senhor chamou ao justo Noé
e disse: a iniquidade desse povo chegou no meu limite. Entra na arca, tu e tua família, porque eu vou mandar o dilúvio, e mandou mesmo o dilúvio. No caso de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. A iniquidade chegou no limite de Deus. E em casos individuais também. Nabucodonosor não glorificou o Senhor, caiu em desgraça. Pastor, o que é desgraça? É fora da graça de Deus. A graça de Deus não está mais sobre a pessoa. Alijado, abandonado por Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. E Nabucodonosor, porque não glorificou o Senhor, foi comer capim, ficou semelhante a um animal. O rei Saul, o espírito da soberba, da inveja, entrou nele, e tão desesperado, porque Deus não falava mais com ele, nem pelo profeta, nem sonho, nem nada. Afastou-se, perdeu a graça de Deus. Ele foi procurar respostas numa feiticeira, a feiticeira de Endor. Lá ele foi ver se Deus falava com ele. Rei Davi, homem segundo o coração de Deus, escolhido, ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Você vai ler a história de Davi e de repente nós vemos ele cair, como caiu aquele jovem da peça teatral. Olhou para a mulher, veio a concupiscência, o desejo mau pelos olhos. Ele desejou, aí já esqueceu do Senhor, eu só olhando para a mulher, e cometeu esse adultério e mais, mandou matar o marido traidor. Mas vocês não queiram saber o quanto Davi sofreu. Basta você ler o Salmo 51, no versículo 11, ele disse: Pai, meu Deus, não retire de mim o teu espírito, porque ele sabia, se Deus retirasse o Espírito Santo dele, ele estava em desgraça. Mas ele chorou tanto, ele pediu tanto, que Deus tenha misericórdia de Davi. Mas ele sofreu as consequências disso até o fim da vida. O Senhor disse: a espada jamais se afastará da sua casa. Nós somos resultado das nossas escolhas. Quando nós plantamos vento, nós colhemos tempestade. Então, meus amados, que esta palavra possa ser refletida, que Romanos 8 possa ser lido integralmente, e cada palavra seja meditada, e cada conselho e recomendação seja aplicado em nossas vidas, para que nós possamos crescer em santidade. Mas, pastor, o que eu devo fazer para me fortalecer contra as tentações? O que eu devo fazer para resistir naquela hora? Seguir a recomendação de Jesus: vigiai e orai. Oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E também, no mesmo passo, Deus está falando conosco. Quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. E nós crescemos em santidade. E quando nós crescemos em santidade, nós temos domínio sobre a natureza decaída. Nós temos domínio sobre o pecado. Aqui está o segredo: ter domínio sobre o pecado. Antes de Cristo, o pecado nos dominava, a carne dominava, a carne nos dominava. A carne dizia: eu quero comprar um abadá para passear no carnaval, eu quero encher a cara de cana. E você prontamente, de forma subserviente, submisso, você atendia ao grito, ao chamado da sua carne. Então, era mais ou menos assim: a carne estava aqui e o Espírito estava aqui embaixo. À medida que nós fomos convertidos, progressivamente, nós fomos elevando o nosso espírito, Glória a Deus, elevando a nossa santidade. Aleluia, Jesus. E fomos dominando, colocando essa carne lá embaixo, embaixo
dos meus pés, embaixo dos nossos pés, e não dando ouvidos à carne, mas ouvidos ao Espírito. Palmas para o Senhor. Portanto, vigiai e orai, porque o dia mal vem. A tentação vem quando menos você espera. Quando você cair. Depois de cair, só tem um recurso: se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. Verdade. De forma humilde. Aleluia. E prometeu ao Senhor de todo o seu coração: nunca mais. Me ajuda, Senhor, a vencer, Senhor, a resistir às tentações, às ciladas do diabo. Senhor, me ajuda. Esteja comigo, fortalece a minha fé, aumenta a minha santidade, Pai. Ó Senhor, te peço, em nome do Senhor Jesus.